Boa tarde. Queria agradecer, em especial, a Isabela pelo convite, todos vocês que estão aqui, os que estão em casa. Então, assim, tem uma questão que sempre me ronda um pouco, que é essa. Afinal, a gente vive num mundo competitivo ou a gente vive num mundo colaborativo, né? E eu, como bom biólogo, tenho esse senhor aqui como um dos meus gurus, né? Ele é o Charles Darwin, que escreveu o famosíssimo Origem das Espécies em 1859. E é incrível, né? Então, como é que são formadas as espécies, a seleção natural, né? Que, de fato, mudou o mindset, mudou a forma da gente ver o mundo, e acho que agregou um valor aí realmente incrível. Tem um ponto que eu acho que talvez a gente tenha se perdido um pouco nessa história, e a gente pegou demais essa ideia da sobrevivência do mais apto. É óbvio que ela está aí, é óbvio que ela existe, só que eu acho que a gente tornou isso quase que um mantra, um tipo de óculos que a gente colocou, e a gente começou a deformar um pouco a visão que a gente tem do mundo, né? E isso não demorou muito. Em 1870 já tinha o que a gente chama de darwinismo social, com ideias assim bastante esdrúxulas do tipo: bom, será que o rico ele é rico porque ele é mais apto e o pobre ele é pobre porque ele é menos apto? Isso é a seleção natural, né? Então, assim, houve uma distorção ali desse conceito que foi incrível, né? Eu trabalhei 15 anos e 4 meses no mundo corporativo, onde, de fato, eu acho que impera a competição, basicamente porque quando você coloca o binômio poder e grana, né, as pessoas começam, se ele tiver mais grana, eu vou ter menos, se ele tiver mais poder, eu não consigo chegar lá. Então vira essa corrida, e a gente faz balance scorecard, teamwork, vamos alinhar e tal, mas, na verdade, é que 99% do que acontece ali é competição. Quando a gente vai para a natureza, a coisa é inversa, né? A gente começa a entender um pouco melhor a natureza, e 99% do que acontece ali é colaboração. A exceção é a competição, mas a gente não consegue mais ver isso, né? Então, eu trouxe um exemplo bem difícil, tá? Quando a gente olha isso aqui, a gente só consegue ver competição. É um macho competindo com outro por uma fêmea, pelo território, sei lá. Mas tem um detalhe, e aí que tem o transver, que eu achei ótimo, né, do Manuel de Barros. Acho que a gente pode tentar transver isso aqui, eu ver de uma maneira diferente. Que tal 100 trilhões de células colaborando em cada um desses animais? A gente tem mais ou menos 100 trilhões de células num corpo. Tem 10 sistemas: digestivo, urinário, locomotor, reprodutor, esquelético, digestório, enfim, zilhões de proteínas, enzimas, aminoácidos. Isso a gente não vê, né? Então, quando a gente vê essa cena, a gente não está vendo a colaboração que está tendo dentro de cada um deles para que ele possa competir com o outro, né? Então, assim, de novo, a gente é muito acostumado com a nossa escala de tempo e espaço, né? Então, célula não é do meu tamanho, eu não vejo. Eu só vejo esse cara que está brigando com o outro. É um brigando com um, os 100 trilhões eu não vejo. Tem um senhor carequinha, com uma barbinha parecida, mais ou menos da mesma época do Darwin, que não ficou tão famoso assim, né? Quem já ouviu falar, era um príncipe russo chamado Peter Kropotkin, e ele também escreveu um livro, em 1904, ele falou: mutualismo, um fator de evolução. Esse não fez tanto sucesso, provavelmente a gente não teve na escola, né? E ele está justamente falando, as duas coisas são verdadeiras. Existe a pressão da seleção natural e existe a questão do mutualismo. E uma pena que ele não tenha feito tanto sucesso. Acho que a gente começa a descobrir hoje um pouco da colaboração, mas durante muitos anos não foi isso que aconteceu. Então, eu trago alguns exemplos da natureza, né? Acho que o mais óbvio é quando a gente pensa em insetos sociais, né? Então, essas abelhas, elas estão enxameando aqui buscando uma nova casa. Então, elas fazem essa dancinha, né, onde o comprimento da onda está dizendo a distância, o ângulo em relação ao Sol e a qualidade do alimento pela altura da onda. Então, quer dizer, numa dancinha que a gente olha e fala assim: ai, que fofo, né? Então, ela está passando um monte de informação, e melhor que isso, ela está fazendo o que a gente chama, que é estudado como honeybee democracy. Então, ela está fazendo uma tomada de decisão por inteligência coletiva. Todas elas vão decidir qual vai ser a nova casa por aclamação. E depois de 70% de aclamação, é unânime. Então, a gente está num processo eleitoral
Acho que a gente tem bastante para aprender com esse tipo de tomada de decisão, onde o que vale é o coletivo, né? Muito diferente do nosso mundo individualista. Enfim, a gente pode falar de formigas, cupins, vários outros insetos sociais. A gente tem vários vertebrados que também usam dessa inteligência coletiva, peixes, aves, enfim. Eu trouxe um outro exemplo aqui que brinca um pouco com a escala de tempo, né? Então, é conhecido o case, né, dos lobos e como que a reintrodução dos lobos no Parque Yosemite mudou o curso dos rios, né? Então, na ausência dos lobos, os herbívoros proliferaram, comeram a grama, os arbustos, acabou com as árvores. E, quando eles foram reintroduzidos, os lobos, eles começam a diminuir essas populações e começam a voltar, arbusto, árvore e tal. E isso muda assoreamento, erosão, lixiviação e mudou, depois de alguns anos, o curso dos rios. Então, a gente não vê essas interconexões. O que tem o lobo a ver com o curso do rio, né? Enfim, está tudo meio interligado e colaborando. Quando a gente fala de plantas, então, aí é mais difícil ainda. Aí sim que a gente só consegue ver competição, uma está competindo por luz, está competindo por nutriente. A gente não consegue ver que embaixo da terra existe o que a gente chama de micorriza, né, que é uma rede neural formada por fungos, onde as árvores literalmente se comunicam, e quanto mais a gente estuda isso, mais a gente vê o quanto a gente não sabe, né, do que está acontecendo. Então, recentemente, no Canadá, uma pesquisadora conseguiu identificar que a planta-mãe consegue enviar preferencialmente nutrientes para sementes daquela planta, até 200 metros de distância, utilizando essas redes neurais, né? Então, eu acho que deve ter muita gente rindo da gente e da maneira simplista com que a gente acha o mundo e esse óculos que a gente botou da competição, e a gente só consegue ver isso. Então, biomimética é uma das coisas que eu estudo. Fica um convite para quem quiser saber mais. O site é biomimética.com.br, o Facebook é Biomimético. Mas eu contei essa história toda para preparar o momento aqui para contar um pouco sobre a BEM-TV. Então, a BEM-TV, eu sou um dos sócios fundadores. A gente capta recursos com investidores sociais, na sua maioria pessoas físicas. A gente busca ter um ticket super acessível, que é justamente, a gente entende que vai ser pelo tamanho, pela quantidade de gente que a gente vai conseguir fazer essas mudanças. A gente investe em negócios sociais, né? Então, na definição do IUNOS, que retorna o principal, sem juros, sem correção, e o lucro é todo reinvestido no negócio. E a gente funciona, basicamente, dá para dividir em 3 fases, o que a gente faz. Então, a primeira fase, a gente conecta e conhece negócios sociais. Então, as pessoas vêm até a gente fala, olha, você entendeu o modelo de negócio social? Faz sentido para você? Porque ele é desenhado para causar impacto, né? Então, é isso que você quer? É. Ah, legal. Então, tá, ó, essas aqui são as 9 dimensões do FIB, quais que você entende que você vai estar contribuindo, e aí a gente faz um diagnóstico, né? O que vocês estão vendo ali é um exemplo de uma jornada que a gente cria para ele, né? Onde o vermelho e o amarelo são as etapas que ele precisa melhorar, e a gente conecta com um monte de parceiros nossos até que ele esteja apto a receber os recursos financeiros e fazer o impacto que ele quer fazer, né? Então, a segunda fase do que a gente faz é o que eu chamo de gestão de investimento. Então, eu capto o recurso com investidores, a gente tem um conselho super bacana, que ajuda a gente a decidir aonde esse recurso vai. Esse recurso vai para o negócio, a gente ajuda a fazer a gestão para assegurar que ele volte, e com ele volte o impacto, e é isso que nós devolvemos para o investidor, o dinheiro principal investido e o impacto. A gente entende, né, a gente estava falando de escala aqui, né? A nossa forma de escalar, na natureza, não existe uma pessoa de 7 metros, né? Então, ela cresce até um certo tamanho e depois ela amadurece. Então, a gente entende que a gente vai conseguir mudar a sociedade sim crescendo, fazendo negócios, fomentando, mas eles vão estar distribuídos, né? Então, é assim que a natureza faz. Ela tem redundância, ela tem descentralização e não concentração. Não é uma multinacional que a gente... Então, a BEM-TV não quer empregar 200 mil funcionários, a gente quer ser copiado. Por isso que a gente tem o que a gente chama de transparência radical, onde a gente abre tudo que a gente está fazendo, nossos números, tudo, porque a ideia é que sirva de inspiração e ser copiado
porque quando a gente quer resolver problema social, a gente não tem concorrente, todo mundo é colaborador. E, além disso, a gente quer criar o que a gente chama de experiência social. Não basta só os números, os relatórios, a gente quer entregar tudo isso, mas a gente quer que o cara vá lá e se emocione, e vivencie, e chore, e sinta essa mudança que o recurso e a ajuda dele está causando. Para dar um exemplo de um negócio social que a gente investe, né, essa camiseta aqui é produzida pela Plano Social. Né? Então, assim, a gente parte de uma situação onde a violência urbana é crescente, né? O nosso sistema prisional realmente não acolhe, não reinsere ninguém na sociedade, né? A gente tem todas as questões de impacto ambiental e a gente tem também a degradação dos ofícios da confecção. Basta ver o que está acontecendo com os bolivianos aqui em São Paulo, não é diferente em Bangladesh, na Índia, na China. Bom, a demanda são todas essas, né? E a gente tem vários desafios, né? Então, a gente tem barreira sociocultural, a gente tem carência de mão de obra qualificada, hoje falta escala de algodão orgânico. Então, a solução é essa marca, né? Uma marca que tem uma confecção própria, que capacita e emprega egressos do sistema prisional. E a ideia é produzir roupas, né? Então, camiseta, uniformes, aventais, que são feitos de algodão orgânico, ou algodão reciclado, ou de 100% de PET, e com tingimento natural. Né? Então, assim, para dar um exemplo, tá, esses números a gente está discutindo ainda, esse vai ser o primeiro investimento que a gente vai fazer, a gente fechou nossa primeira captação em maio. Então, só para você ter uma ideia, nos 2 primeiros anos, eles devem conseguir empregar algo em torno de 24. Né? Cadê a escala? A escala a gente vai conseguir depois, quando esse negócio replicar. Então, e a gente está falando de uma pegada evitada de algo em torno de 3 milhões de hectares, desculpa, de acres globais. Então, isso aqui é só para dar um exemplo do que é um negócio que a gente chama de negócio regenerativo. A gente vai investir algo em torno de R$200 mil nessa empresa. O custo hoje de um preso, a última licitação em Minas Gerais, é R$ 2.700 por mês para encarceramento apenas. Né? Então, a gente está falando de R$1,5 milhão ao longo de 2 anos, para 24 presos. Só que o custo não é esse, porque para encarcerar uma pessoa, você precisa prender, você precisa julgar. Então, você tem polícia, você tem judiciário, você tem prédios, depreciação, gasolina, camburão, revólver, sei lá, você põe na conta aí. Né? Então, assim, só para manter essa pessoa presa, talvez a gente esteja falando em algo em torno de R$2.600.000. E eles estão fazendo isso com R$200 mil. Tá? Então, quer dizer, essa é a multiplicação, é onde a gente começa a falar de abundância, né, do recurso. Né? E, além disso, tem a pegada ambiental evidente, mas a gente está falando de pessoas. Né? Então, assim, a gente está falando de uma diminuição de violência, que eu não sei nem como quantificar. E as famílias dessas pessoas? E eles eram um ônus para a sociedade. Agora, eles são 24 pessoas produtivas e tudo mais. Então, assim, esse é o tipo de mudança que a gente quer fazer. E a nossa visão de curto prazo é que, no curto prazo, a gente vai ativar vários motorzinhos desse. Porque depois que ele repagou a BMTV, o que ele vai fazer? Ele não distribui lucro, ele tem um salário. Então, dali 2 anos, ele tem recurso para fazer outra. E assim é que a gente vai tendo escala. A escala, ele cresce organicamente, de maneira exponencial, porque depois ele vai ter 2 oficinas para fazer a terceira, depois ele vai ter 3 para fazer a quarta, e a gente quer ser copiado. Então, também tem essa coisa descentralizada. Então, no curto prazo, a gente quer lançar esses motorzinhos que resolvem problemas sociais de maneira sustentável, econômica e financeiramente. No médio prazo, a gente entende que vai haver muita sinergia, complementaridade, né, entre esses. Então, a gente forma verdadeiros hubs. E, lá na frente, a gente consegue ter um setor empresarial, né, que resolve problemas. Né? Então, tem muito uma cara do papel do governo, porque quem é que trabalha para ganhar um salário e não para ter acesso a lucro, vender a empresa, participação e tal, para resolver problema social ou ambiental. Né? Então, hoje, a gente tem uma máquina grande para fazer isso. Talvez a gente consiga ter uma máquina menor, mas o mais legal, uma sociedade mais política. Política no sentido de que ela está preocupada com os problemas da polis, mais próxima de uma inteligência coletiva, que é aquilo que a gente viu lá atrás, que é aquilo que a gente vê na natureza. As pessoas mais preocupadas com o coletivo e menos individualistas. A gente acha que assim a gente vai conseguir combater a injustiça social,
porque achar que o mais rico é porque ele é mais apto, é porque realmente o cara não olhou as condições da corrida e quão desigual é essa corrida, né? Bom, para finalizar, essa aqui é a equipe da BenTV, eu e meus 2 sócios, o Fernando e o Eduardo. A gente tem a Paula Marinoni e o Beto Excretas, que fazem parte, junto com nós 3, do que a gente chama de comitê de avaliação. A gente tem um conselho incrível, com a Célia Cruz, Edgar Gouveia, o Mário Sérgio Cortella, Paulo Kakinoff, o querido Ricardo Young, que está aqui com a gente, o Wellington Nogueira. A gente tem um monte de parceiros, já entraram vários parceiros, a maravilha é essa, que esse slide está sempre desatualizado, eu atualizo ele todo dia, ele está atrasado. A gente tem 20 investidores que apoiam essa ideia, a gente tem um monte de negócios sociais, e a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: isso só acontece porque é uma mudança coletiva. Eu estou trazendo algumas das pessoas, e algumas das fotinhos das pessoas que ajudam essas mudanças a acontecerem, mas eu acho que quem vai resolver o problema da nossa sociedade é a gente mesmo, né? É empoderar o indivíduo e como é que esse indivíduo vai ser mais político, vai estar mais preocupado com a polis, com os outros, com a sociedade, com o coletivo, e a gente desenvolver, então, essa inteligência emocional que está há alguns bilhões de anos aí presente na natureza e a gente meio se nega a olhar. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Gratidão. Gratidão.